Relógio do juízo final tem 90 segundos para a catástrofe global no chamado relógio do juízo final, 90 segundos até a meia-noite da catástrofe. Estamos aqui para explicar como esse relógio funciona e o que ele significa para a vida na Terra. O relógio do Apocalipse, ou relógio do juízo final ou relógio do juízo final, é uma representação gráfica de ameaças de origem antropogênica, ou seja, de humanos, nos aproximando da destruição total e catastrófica da humanidade. É uma forma de quantificar o quão perto estamos da catástrofe global simbólica que acontecerá quando o relógio bater meia-noite. O Comitê de Ciência e Segurança, por meio do Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, é responsável por mover os ponteiros desse relógio em particular, para o qual eles consideraram diferentes tipos de perigos. Anualmente, o Conselho realiza 2 reuniões, reunindo 18 especialistas de diferentes áreas em 2 sessões: ameaças biológicas, diplomacia, ciência nuclear, mudanças climáticas, história militar e tecnologias disruptivas como a nanotecnologia, que podem causar danos irreparáveis, onde se discutem as ameaças humanas atuais. O ato de avançar o relógio do juízo final representa uma necessidade clara e urgente de monitorar o que está acontecendo, explicaram os cientistas envolvidos. O painel incluiu cientistas proeminentes, incluindo 11 prêmios Nobel. Assim que os membros do grupo chegam a um consenso, a posição do ponteiro do relógio do juízo final que representa os perigos do mundo é determinada. 2023, 90 segundos para o fim do mundo. Em 24 de janeiro, o Boletim dos Cientistas Atômicos move o ponteiro dos segundos do relógio do juízo final para mais perto da meia-noite, de 100 segundos antes para agora 90 segundos. No ano de 2023, começamos a enfrentar diferentes crises globais que se multiplicam e deixam consequências absolutamente devastadoras. A ameaça se intensificará e poderá deixar efeitos negativos mais duradouros, explicaram os cientistas. Uma declaração recente do Bulletin of the Atomic Scientists descreveu este momento na história como um momento sem precedentes e perigoso. Pelo 3º ano consecutivo, vivemos desafios sem precedentes sob o impacto da pandemia de Covid-19. Embora os efeitos graves para a saúde tenham sido bastante reduzidos graças à vacinação global, as consequências sociais e econômicas permanecem. O outro ponto de maior perigo que nos aproxima de uma potencial catástrofe tem a ver com a invasão da Ucrânia pela Rússia, onde Vladimir Putin emitiu uma ameaça nuclear. A história do relógio do juízo final. No final da década de 1940, a humanidade criou uma enorme ameaça global, uma gigantesca nuvem negra Black Earth, e nasce uma nova tecnologia de armas nucleares e, infelizmente, o terror global persiste. É por isso que em 1945 era inevitável alertar o mundo com urgência sobre as graves consequências das ações humanas, que tornam a Terra um lugar frágil e inseguro. Em 1947, um grupo de cientistas, muitos dos quais estavam envolvidos no Projeto Manhattan que construiu a bomba atômica, mas se opôs ao seu uso em humanos, se uniram para formar o Boletim dos Cientistas Atômicos, criando o Relógio Mundial. Juízo final. À medida que o século XX avançava, outros tipos de ameaças humanas perigosas foram adicionados para considerar mover os ponteiros deste relógio. Em 1991, os relógios foram ajustados para 17 minutos para meia-noite, o mais próximo do fim do mundo até hoje. A mudança ocorreu após o colapso da União Soviética e a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas entre os Estados Unidos e a Rússia. Na década de 1990, o mundo parecia um pouco mais seguro. À medida que nos aproximamos de uma guerra nuclear na década de 2010, as relações entre os Estados Unidos e outras potências nucleares globais, como China e Rússia, tornaram-se cada vez mais tensas. O acordo nuclear com o Irã foi abandonado, o que afetou a geopolítica do Oriente Próximo. Com a intensificação da ameaça nuclear da Coreia do Norte, as tensões aumentando com a ascensão da extrema-direita em todo o mundo, destacando os papéis conflitantes do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a recusa em assinar o Acordo de Paris, por exemplo, estamos caminhando para uma pandemia de 2020. Mais complicado.
Entre 2021 e 2022, os ponteiros deste relógio indicam 100 segundos para meia-noite. Em 2022, as tensões entre os países aumentam, as perdas econômicas globais chegam a 270 bilhões de dólares, um triplo evento de La Niña. Este não é de origem humana, mas seus efeitos são exacerbados pelas atuais mudanças climáticas, que têm raízes antropogênicas. Este fenômeno favoreceu a ocorrência de furacões no Atlântico, inundações severas na Austrália, secas extremas na América do Sul e no leste da África, e secas e ondas de calor na China. Estamos prestes a completar um ano da invasão da Rússia na Ucrânia, e a ameaça nuclear está crescendo. Neste 2023 o relógio avança negativamente para a meia-noite do apocalipse. Estamos a 90 segundos do fim da humanidade, uma forma desesperada do Boletim de Cientistas Atômicos retratar o perigo real, que tenta conscientizar para a gravidade do problema sem promover o pânico na sociedade mundial. Busca-se estimular boas ideias, estabelecer canais de comunicação e acordos pacíficos entre nações em conflito, para garantir o bem-estar da humanidade.